Enfermeira que se passava por médica em Santos é detida durante mais uma operação da Polícia Civil na região. Ela vai responder processo por exercício ilegal da profissão. As imagens registradas pela Polícia Civil mostram as instalações e medicamentos controlados apreendidos na clínica de estética no Boqueirão. A Delegacia de Investigações Gerais começou a apurar o caso depois que uma paciente registrou o boletim de ocorrência no começo do mês. No dia 7 de outubro, a Polícia Civil foi procurada por uma vítima que disse ter sido submetida a um procedimento estético em uma clínica. Não satisfeita com os resultados alcançados naquela ocasião, ela resolveu procurar informações a respeito da profissional de saúde que a atendeu e o cadastro no CRM, no qual havia na prescrição médica a ela emitida quando do procedimento estético. Ela encontrou algumas incongruências e, por conta disso, procurou a Polícia Civil. Na manhã de ontem, portanto, durante a operação, a Polícia Civil, de maneira exitosa, cumpriu esses mandados de busca, arrecadou farto material que permitiu a lavratura de termo circunstanciado contra a suspeita, uma enfermeira de 41 anos, que inadvertidamente atuava como se médica fosse na cidade de Santos. Segundo a polícia, uma enfermeira de 41 anos, que se passava por médica dermatologista, vai responder ao processo em liberdade. Pela nossa legislação, o exercício ilegal da medicina, ele traz uma pena que não ultrapassa 2 anos de privação da liberdade, portanto, ele é considerado, sob a Lei 9.099, um crime de menor potencial ofensivo. Sujeitou-se ela, portanto, a uma autuação em flagrante, assinou um termo de compromisso e foi posta imediatamente em liberdade, como determina a lei. Durante a 10ª operação do ano, a polícia descobriu um galpão que vendia peixes em Mongaguá de forma irregular. No local foram apreendidas 38 toneladas de sardinha. Um local totalmente inapropriado para processamento de pescado, para processar gêneros alimentícios, local fétido, local muito ruim. Lá nós apreendemos mais de 38 toneladas de peixes, E esses produtos, esses peixes, agora estão sendo, nesse momento, encaminhados para São Paulo para descarte em um aterro sanitário, na presença de um representante do Ministério da Agricultura. A Polícia Civil prendeu 261 pessoas e apreendeu mais de 73 quilos de drogas. Um dos flagrantes foi perto de uma escola na Vila Nova, em Santos. Durante a coletiva, os delegados deram mais detalhes sobre a apreensão de 1 tonelada e 100 quilos de maconha em Santos, um dia antes da operação. Essas 3 equipes, da DISE, do Guarujá e de São Vicente, conseguiram adentrar aí num pátio lá no Maitá, na área continental lá de São Vicente, onde dentro de um container lá apreenderam uma quantidade significativa, mais de 1 tonelada, 136 quilos de maconha. Moradores do Jardim Imperador, em Praia Grande, convivem com um vizinho bastante indesejado. Uma montanha de lixo a céu aberto. Na Rua Visconde de Mauá, no Jardim Imperador, em Praia Grande, tem um terreno que mais parece um depósito de lixo e entulho. Tem desde restos de material de construção, garrafas plásticas de vidro, até vaso sanitário e colchão. Para vocês terem mais uma ideia do que a gente encontra aqui nesse terreno, olha só. Vou pedir para o Josivan Lima me acompanhar, mostrar aqui, ó. Um pé de pato. Parece que é um pé de pato de criança. Eu não vou nem pegar porque eu não sei da onde veio. E tem outro detalhe. Só vindo aqui para sentir o mau cheiro que tá. É quase que insuportável. O seu Antônio, que mora vizinho ao terreno, não aguenta mais a situação. Ele diz que o lugar se tornou criadouro de insetos e outros animais. Mosquito, rato. Outro dia, para vocês terem uma ideia, saiu um lagarto teiu, eu estava conversando com ele, saiu um lagarto teiu, chamaram o pessoal da Florestal, eles foram até capturar o bicho estava aqui.
mordeu o cara, um lagarto teiu, tá? Que é da flora da Mata Atlântica, dentro do meu terreno aqui. Eu sou um privilegiado, né? Eu tenho a flora da Mata Atlântica aqui comigo. E tem ainda os usuários de drogas, que usam o local. Virou algo tipo lugar para viciados, para fazerem amor aí dentro, casais. Então virou uma verdadeira... Se você andar nesse terreno, você vai achar agulhas hipodérmicas. Então não sei a quem recorrer mais. Seu Luiz Carlos diz que já reclamou na ouvidoria de Praia Grande. E faz tempo. Vai fazer uns 6 meses que eu entrei em contato com a ouvidoria, via ouvidoria. A ouvidoria informou que estava notificando um proprietário, dando prazo de 90 dias. Só que 90 dias já passou, entendeu? E como você vê, os proprietários aqui, nós aqui pagamos um absurdo de imposto para isso. O Fábio mostra o carnê do IPTU. Ele mora no bairro há 5 anos, não se conforma com a situação e diz que não vê o retorno do imposto que paga. 3.390 por ano e nada de solução aqui. A gente pede na ouvidoria, pede na GCM, chama, ninguém dá jeito e todo mundo vem e continua jogando lixo, tanto dos outros bairros quanto gente daqui mesmo. Então a gente precisa da solução, ou fecha a rua, interdita de uma vez, faz muro, ou se não faz o asfalto, limpa, dá jeito, faz a calçada, a guia, os muros. Tem que dar jeito aqui, né, para todos do bairro. Procuramos a Sabesp, que lamentou eventuais transtornos e se comprometeu em providenciar a limpeza do terreno, que já não está mais sendo utilizado. A Secretaria de Urbanismo de Praia Grande, por sua vez, informa que, como determinado pela legislação vigente, o proprietário do imóvel citado foi notificado para realizar os serviços de manutenção do terreno. Se constatada a desobediência à notificação, o proprietário vai ser multado. Sexta-feira de sol e temperaturas em elevação nas cidades da Baixada Santista, mas no fim do dia voltam as pancadas de chuva. Confira a previsão do tempo. Em Santos, sol com muitas nuvens durante a manhã e no início da tarde, e temperaturas em elevação. A mínima será de 19 e a máxima de 28 graus. No fim da tarde e à noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Guarujá, chuva também a partir da tarde, mínima de 20, máxima de 26. Cubatão tem chuva que pode ser de moderada a forte à tarde e à noite. Temperaturas variam entre os 22 e os 29 graus. Sol pela manhã em São Vicente, mas a nebulosidade começa a aumentar à tarde e no fim do período. Podem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 20, máxima de 26 graus. Praia Grande tem sol pela manhã e chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam amenas, de 21 a 26 graus. Mongaguá tem temperaturas altas e pancadas de chuva no fim do período, mínima de 23, máxima de 30 graus. Exportações de café cresceram quase 21% nos 9 primeiros meses deste ano. O Porto de Santos é a principal porta de saída do grão. O cafezinho por aqui está cada vez mais em alta. O Brasil produz mais de 200 variedades de grãos. Tem café para vários paladares e muitas formas de preparo da bebida. Hoje nós plantamos 2 espécies, de café e mais de 200 variedades. Então existem muitas opções, que nós tanto usamos aqui no país, como também nós fazemos a venda para fora, como exportação. Então existem muitas opções. As marcas, elas fazem receitas, cada uma buscando um tipo de café, mais encorpado, mais suave. Então a ideia de poder comprar um café, você tem que realmente buscar mais informações para que você saiba qual café que vai ser bom ao seu paladar. Esta é a segunda bebida mais consumida no país. Só fica atrás da água. Segundo a Associação Brasileira de Café, o consumo por pessoa chega a 840 xícaras por ano, mais do que 2 por dia. É uma paixão em casa, nas cafeterias e lanchonetes. Café é no mínimo meio litro por dia. 2 cafés de manhã, xícara grande, eu não gosto de xícara pequena. E à tarde mais 2 também. Nós somos, muito fãs de café. Eu não sei se é porque nós somos de família de mineiro, apesar de ser nascido em São Paulo. Mas café é um prazer, né? Uma bebida excepcional. Café realmente não dá para viver sem. E a gente vai, como diz a minha irmã, a gente sempre vai para
em busca de cafés, né? Cafés diferenciados, coisas muito diferentes. Nós somos apaixonadas por café. O Brasil passou os Estados Unidos e se tornou o maior consumidor mundial de café, segundo o levantamento da Euromonitor Internacional. O país permanece na liderança das exportações. Entre janeiro e setembro deste ano, foram embarcadas mais de 30 milhões de sacas, 28% a mais do que no mesmo período do ano passado. Desse total, 78% foram escoados pelo Porto de Santos. O Brasil tem batido recordes, só no mês de setembro nós embarcamos mais de 30 milhões de sacos de café, de janeiro até setembro. Isso dá um crescimento de aproximadamente 27%. Quer dizer, em termos de café, o Brasil está fazendo a sua obrigação, estamos indo muito bem. O coordenador da Câmara Setorial da Associação Comercial de Santos ressalta que a expectativa é de recorde na produção de café no país na safra de 2020. Ótima notícia para a nossa economia. Hoje o Brasil ele tem por volta de 36% a 37% do mercado mundial de café e nós estamos agora num período de floração dos cafezais e se a gente tiver todas as condições boas em termos de temperatura e chuvas, nós poderemos ter no próximo ano uma safra recorde e o Brasil vai chegar muito perto de ter 40% do mercado mundial de café. Esse dinheiro que entra para a economia é importante, né? 15 bilhões de reais, mais ou menos. Nós estamos falando em cerca de 3,8 bilhões de dólares. Esse foi um volume também recorde para o mês de janeiro até setembro. Isso faz com que o Brasil, tudo que se conversa de Brasil, que se tem de estratégia no mercado de café, tudo passa pelo Brasil. Com as assinaturas da deputada Joyce Hasselmann e do senador Major Olímpio, uma ala do PSL oficializou ontem o pedido de expulsão do deputado Eduardo Bolsonaro do partido. Veja essa e outras notícias no Brasil em 1 minuto. O documento, que conta também com a assinatura de alguns deputados da bancada paulista do partido, como Júnior Bozella, pede também que, de imediato, a liderança do partido em São Paulo, nas mãos do filho do presidente, seja destituída. Eduardo Bolsonaro tem agora o prazo de 5 dias para apresentar sua defesa. A Caixa Econômica Federal sorteia daqui a pouco, às 8 da noite, o prêmio de 24 milhões do concurso 2201 da Mega Sena da Sorte, uma edição especial da loteria que é realizada algumas vezes por ano. Morreu hoje aos 74 anos o cantor e compositor Walter Franco, um dos mais respeitados e, ao mesmo tempo, polêmicos da história da música popular brasileira. Autor de Cabeça e Eternamente, Walter era considerado um artista à frente de seu tempo por suas criações, que brincavam com a estrutura musical e que muitas vezes não agradavam ao público, levando a receber o apelido de Maldito dos Malditos. A causa da morte foram as consequências de um AVC que Franco sofreu no começo deste mês. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, conseguiu achar bom humor para brincar sobre a goleada sofrida ontem para o Flamengo, 5-0, em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Segundo ele, a equipe ficou tão fragilizada que até uma mulher grávida faria gol no Grêmio. O Flamengo se classificou para a final do torneio sul-americano 38 anos após a sua última final. O jogo contra o River Plate, da Argentina, vai ser disputado em Santiago, no Chile, em novembro. O Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez o julgamento da prisão em segunda instância. A votação só vai ser retomada em 2 semanas, já em novembro. O placar até o momento em que a votação foi interrompida apontava 4 votos a favor e 3 contra a prisão em segunda instância. Sobre esse e outros assuntos da política brasileira, eu converso com o cientista político, professor universitário, Iberê Cirna. Professor, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Tem algum motivo para tantas paralisações da votação, Iberê? Tem, isso é uma coisa importante. Eles tinham uma reunião festiva, né, com uísque, vinho, que já estava tudo organizado. Aquele camarãozinho. E tal, então eles tiveram que suspender, porque todos eles já estavam convidados e estão inclusive na festa agora.
Qual é a tendência nesse momento, você diria, Iberê? A tendência 7-4, como dizia Marco Aurélio, já estava antecipando isso aí. Até porque nós entendemos que isso tudo é um teatro, para mim é um circo, com ingresso muito caro, gente. Nós estamos assistindo ali aquela troca de palavras, de uma verborragia, declamações aí de poemas, é uma coisa fantástica, entendeu? É uma justificativa que eu não sei porquê. Eu assisti algumas justificativas de voto, a última agora do Lewandowski, que me encheu os olhos de lágrimas, com certeza, porque ele defendeu com uma veemência, entendeu, a Constituição de 88, e ele esqueceu que ele foi o primeiro no impeachment da Dilma a rasgar a Constituição. E de repente, para quem tem que cuidar, né, o vigor da Constituição, começa a falar de revolução, começa a falar de preso, elogia. Gente, isto virou uma bagunça generalizada, entendeu? E que cada um fala o que bem entende lá. Então aquilo lá é uma satisfação de ego. O holofote, acendeu o holofote e fala, e vai buscar uma palavra não sei aonde, trocam verbos que você nunca ouviu. Imagine, né? Então, e nós estamos ali naquela brincadeira, bonito, com o Capinha ganhando 12 mil, eles saindo, suspendendo a sessão para ir para a festinha, entendeu? A semana passada o ministro foi assistir o jogo do Flamengo. Quer dizer, o Brasil está uma maravilha, gente, entendeu? Agora, ter que ser submetido a isso, ter que assistir isso, lamentavelmente, o povo brasileiro não merece isso, não. Agora, tudo isso o próprio Supremo criou porque nem deveria existir, na verdade, não é? Porque se a gente for na letra fria da lei, na Constituição, lá está muito claro que a possibilidade vai até o último recurso, não é? Então, o que você tem que entender é o seguinte, vejam como eles brincam. Lá atrás não podia, depois resolveram. Então vejam que o Supremo, ele fica ao sabor do vento, né? Para onde está estufando a vela, eles vão. E hoje, como você tem um questionamento muito grande do governo atual, eles se sentem à vontade para fazer, entendeu? Esta mudança de rumo, né? Essa é uma coisa terrível. A brincadeira que está se fazendo com o Brasil está custando caro, gente. Independente de quem seja o presidente do Senado, não importa. Parece que Brasília debocha do brasileiro. Essa é a verdade. Porque vai trazer consequências, né? Essa mudança, de novo, né, da maneira de interpretar a lei, vai trazer consequências, porque tem muita gente que está hoje detida em cárcere e que provavelmente vai ser libertada. Né? A Rosa Weber disse lá, não são 160 mil, são só 4.600, gente, só 4.600. É uma brincadeira, isso é uma coisa de maluco isso. Então não dá, efetivamente não dá para ficar assistindo, né? Aquilo é um teatro, entendeu? Buscando a Constituição Espanhola de 1020 para justificar uma série de coisas que são injustificáveis. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse hoje também no Congresso que pode restaurar a prisão em segunda instância, o Congresso pode restaurar. Quer dizer, o Congresso também, se fizesse um pouco do papel dele, talvez a gente também não visse essa situação, não é? Mas eles também não fazem, até porque se analisar o Congresso, nós temos muito na fila da Lava Jato, nós temos muito na fila. Então, assim, eles estão olhando em causa própria também. Eles estão se safando de alguma forma. Porque se você não pode prender depois de segunda instância, na celeridade da justiça brasileira, qualquer crime vai demorar 35 anos, vai prescrever e não vai ficar por nada. Vai ser preso. Essa é a história do Brasil. Agora, alguns juristas defendem também que essa é uma cláusula pétrea da Constituição e que não poderia ser alterada. Depende, lá atrás, né, pôde. Então, aí não vamos mais agora falar de cláusula pétrea, agora é cláusula pétrea. Então, esta coisa é muito complicada, né, porque eu digo que eles brincam de acordo com as pressões que recebem. O ex-presidente Lula talvez seja o caso mais conhecido, vamos dizer assim, que pode se beneficiar dessa situação, não é? Tudo bem, ele é um dos presidiários aí, né? Fora os 4.000 que a Rosa Weber diz. E tem uma fila, levantem os nomes. Vocês vão ver que tem o quê? Interesses muito violentos de pessoas até do nosso legislativo que estão envolvidas com esse processo.
Então, sabe, é uma brincadeira realmente de mau gosto com o povo brasileiro. Bom, o jornal o Globo, Iberê, divulgou hoje um áudio creditado ao Flávio Queiroz. O Queiroz apareceu, Iberê, oferecendo cargos políticos agora no Congresso. Quer dizer, ele subiu de patamar também, não é? E esse áudio seria de junho. Quais as consequências disso? Que consequências isso pode trazer para o atual governo? Na verdade, se você for olhar o áudio, ele não está oferecendo cargo, ele está ensinando o caminho das pedras. Ele está dizendo, olha, se você for lá no gabinete, tem 500 cargos para ser ocupado. Isso não significa, não estou fazendo uma defesa dele, não é isso. Pedindo vintinho, né? Vintinho. Então, vintinho é um bom salário, gente, entendeu? Mas ele está fazendo o quê? Ele não está usando absolutamente, ele está sendo um professor, está orientando as pessoas que querem cargos no governo, como devem fazer, como devem se portar. Então, eu não sei se isto é muito violento. Perguntaram ao presidente, e o presidente respondeu com muita clareza. A vida do Queiroz ele cuida, a minha vida cuido eu. E o caso da tentativa de caçar aí o mandato do filho dele agora pelo PSL? Quer dizer, o PSL continua em ebulição. Em ebulição e em choque direto, né? Porque aí são listas, agora um é presidente, ele destituiu 12 vice-líderes de bancada, né, do partido. Esses aí perdem um pouco de espaço. No fundo, o fundo partidário está incomodando muita gente. São 700 milhões, eu não quero ficar fora dessa brincadeira. E querem aumentar ainda o fundo partidário, estão achando que é pouco ainda, né? Não tira meu dinheiro que eu vou ficar bravo. Precisamos de mais um pouco, porque não deu para fazer tudo que a gente precisava. Exatamente. Berê, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. A Portuguesa Santista escolhe hoje seu novo presidente. A Assembleia Geral para a escolha da diretoria executiva começou agora há pouco, às 7 da noite. O presidente escolhido pelos associados da Briosa vai comandar o clube pelos próximos 2 anos. O atual presidente, Emerson Coelho, anunciou hoje que não vai concorrer à reeleição. A repórter Patrícia Nunes tem mais informações. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. Olha, por enquanto, tranquilo por aqui. Já teve a segunda convocação às 19 horas para que o associado acima de 18 anos, que esteja com a mensalidade em dia e que faça parte do quadro associativo por pelo menos 1 ano, possa votar no novo presidente, vice e na nova diretoria. Ao meu lado está Emerson Coelho, que desistiu, né, de tentar a reeleição por Eu desisti, na verdade, assim, por cansaço, porque eu vinha já há 10 anos como diretor social, 2 como presidente, e eu sempre falei que eu não gosto de fazer as coisas pelo meio e o cansaço pode atrapalhar. Então eu optei por segurar uma pasta só, vou ficar só no esporte e ajudar o novo presidente, Antônio Carlos, a que continue desenvolvendo o nosso trabalho que a gente fez nesses últimos 2 anos, para dar continuidade. É uma forma de eu me concentrar mais em uma pasta só, em um assunto só. Sim, o candidato da situação é Antônio Carlos de Abreu Ribeiro, é empresário. Fala um pouquinho sobre ele. O Antônio Carlos é uma pessoa que já vinha me ajudando aqui nos últimos 2 anos. Eu tenho muitos amigos ocultos, na verdade, que não apareciam, que ajudavam a gestão da Portuguesa. E aí ele é filho de portugueses, é sócio do clube desde garoto. O pai dele tinha um grande envolvimento com futebol durante mais de 20 anos. Foi técnico do Largo de São Bento. Então, assim, é uma pessoa que gosta muito de futebol, gosta muito da Portuguesa. Então, dentro da escolha dos nomes, é um administrador, economista, empresário. Dentro da escolha dos nomes, a gente chegou à conclusão que ele poderia fazer um bom trabalho e que a gente poderia apoiar ele sem medo e com certeza vai fazer uma coisa bonita aqui. Agora, para explicar para o associado, você continua na diretoria como diretor de esportes, se ele for eleito? Continuo na diretoria, vou ser o diretor de esportes dele, vou ajudar o Antônio Carlos. Foi uma promessa minha, foi um acordo que a gente fez. E se Deus quiser vai dar tudo certo. O importante é que a Portuguesa caminhe como caminhou nos 2 últimos anos. Ou melhor, melhore ainda mais. Isso é que é o importante. Obrigada por sua entrevista. Quem ainda não votou pode correr para cá no estádio Urico Ursa. O endereço é Avenida Senador Pinheiro Machado, número 240, no Jabaquara, em Santos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Patrícia. E continua a preparação do Santos para o clássico contra o Corinthians, que acontece no próximo sábado na Arena Itaquera. O Santos iniciou a preparação para o clássico de sábado contra o Corinthians.
A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo vai ser na Arena Corinthians. O Peixe, que estava a 6 jogos sem perder, foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-0. Faltando 11 rodadas para o fim do Brasileirão, o Santos ainda sonha com a liderança, mesmo estando 13 pontos atrás do primeiro colocado Flamengo. Por isso, uma vitória sobre o Corinthians é crucial nessa busca. E ainda mantém o Peixe no grupo que garante vaga na Libertadores. O Peixe está em 3º lugar. Para enfrentar o Corinthians, o técnico Jorge Sampaoli não vai contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Atlético e cumpre suspensão. A edição desta quinta-feira do Caderno Regional termina aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando santaportal.com.br. Uma boa noite e até amanhã.